Fala aí, palmeirense, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão Sempre. Uma ótima sexta-feira pra você, sextou, e vamos lá pro giro de notícias do Palestra. Tem jogador da Europa importante que pode pintar no Palmeiras. Vou explicar pra vocês o que está acontecendo. E também eu quero comentar aqui com vocês, o Palmeiras tem separado aí 22 milhões de euros, 20 milhões de euros para contratar o Andréas. Quero dar essa opinião aqui pra vocês, eu quero saber o que vocês acham disso. E também eu quero comentar sobre um zagueiro aqui que estava muito próximo do Cruzeiro, que é uma baita oportunidade de mercado na minha visão. E qual é a postura do Palmeiras perante essa procura pelo Vitor Reis? É meio surpreendente. Seguinte, galera, começando aqui, o zagueiro Valentim Gomes, zagueiro do Vélez Sarsfield, de canhoto de 21 anos, que estava a caminho do Cruzeiro. Aconteceu alguma coisa ali no meio do caminho que fez com que a negociação melasse. Ele estava praticamente certo com o Cruzeiro, pra a gente ver como que negociações são, né? Mídia argentina, vida aqui, mídia cruzeirense, falando que o jogador estava chegando, era aguardado, mas mudaram os valores ali em cima da hora e o jogador acabou não vindo. O próprio proprietário do Cruzeiro acabou falando sobre a negociação, que o Cruzeiro está fora do negócio. O zagueiro foi muito bem, capitão do time, subiu, e desde que subiu ao profissional já tem 110 partidas pelo Vélez Sarsfield, 105 como titular. É um zagueiro canhoto e jovem, bom de bola. Então assim, é o zagueiro que o Palmeiras precisa, é o zagueiro que o Palmeiras está procurando nesse momento, um zagueiro canhoto. Nós que podemos perder, vamos perder um zagueiro, ou o Vitor Reis sai agora ou ele sai no meio do ano. É o esperado dentro do Palmeiras. Então acho que seria um jogador que o Palmeiras teria que investir, é jovem, tá com moral. Acho que é um tipo de jogador que o Palmeiras pode contratar e lá na frente vai até ter procura da Europa, porque se trata de um belo de um zagueiro e muito jovem. Sobre o Vitor Reis, pessoal, o Palmeiras quer segurar o zagueiro. O Manchester City já tem conversas com o Palmeiras e com o agente do jogador, mas o Abel Ferreira quer segurar até o meio do ano. Só que aí tem um problema, temos uma coisa para resolver aqui. Se for segurar o zagueiro até o meio do ano, o Manchester City não vai pagar o que estava prometendo. Porque o Manchester City quer pagar um valor alto ali tudo, porque ele já quer levar o zagueiro agora. O Manchester City vai passar por uma reconstrução nas próximas janelas. Tem um time que precisa mudar ali 6, 7 jogadores. Jogadores que eram protagonistas vão ter que sair. Muito parecido com o que acontece no Palmeiras. Ele tem jogadores no City que você olha e fala, esse cara aqui era importantíssimo, hoje a gente já pode vender e trazer um outro. E o City quer para agora, o Palmeiras quer segurar até o meio do ano. A minha preocupação é, não dá pra você ignorar uma proposta dessa. Tipo assim, quem tá lá, com certeza tem mais, está enxergando o mercado melhor do que a gente, assim espero, que tenha responsabilidade nas decisões, mas vamos pensar aqui, que seja 35 milhões de euros. Gente, que seja 30 milhões de euros. 30, 35, 40, então, você tá louco. É muito dinheiro por um zagueiro. Ah, mas eu quero segurar até o meio do ano. Tá bom, mas o Vitor Reis nem é titular do Palmeiras. O Abel não vai tirar o Gomes para botar o Vitor Reis. Não vai. A zaga titular será Gomes e Murilo. E aí o Vitor Reis, obviamente, pode jogar ali, fazer um terceiro zagueiro e tal, mas ele não é titular da equipe. Ah, mas se for no meio do ano, o Manchester City vai baixar a proposta. Será que compensa segurar até o meio do ano? Por isso, será que não é melhor ir atrás de um Valentim Gomes? Por exemplo, eu tenho certeza que o Palmeiras, se oferecer ali 8 milhões de euros, 7 milhões de euros pro Vélez Sarsfield, consegue contratar o zagueiro de 21 anos. Eu tenho certeza que o Cruzeiro ia pagar até menos do que isso. E aí você faz uma venda absurda por um defensor que você vai vender. Então, o Palmeiras vai ter que tomar uma decisão, porque o Manchester City quer para agora. O que vocês acham? Outra coisa, pessoal, o Jorginho foi oferecido ao Palmeiras, informação do Vinícius Nicoletti, tá lá da ESPN, jogador que não tá satisfeito lá no Arsenal, e já tem conversas com o Palmeiras. Não tem nada acertado, mas é um atleta que virou uma possibilidade, lembrando que o Palmeiras está procurando um jogador naquela posição. O Jorginho ali é um segundo volante, é um jogador que já teve sua importância na seleção da Itália. Acho que ele ainda é convocado de vez em quando, faz tempo que eu não vejo ele jogar, mas até um tempo atrás ele era convocado ainda. No Arsenal perdeu espaço, e no futebol brasileiro ele só que joga no Palmeiras e no Flamengo. Por quê? Porque ele quer disputar títulos, quer disputar campeonatos e sabe que jogando em uma dessas duas equipes ele vai ter oportunidades. Ele foi oferecido ao Palmeiras, o Palmeiras se interessou e conversa para saber o que o jogador gostaria, quais são os interesses, quanto tempo de contrato, salário, entre essas coisas. Aí a pergunta de muitos de vocês é, e o Andrés vem ou não vem? Se o Jorginho vier, será que vem? É um jogador mais ou menos da mesma posição. Concordam? É a mesma coisa. Ah, Júlio, o Andrés é melhor. Galera, diferente, né? Um jogador tem 33 anos, tá com o contrato acabando, então de repente ele consegue até uma rescisão ou então quebrar o contrato, ou o Palmeiras pagaria um valor mínimo aqui.
até porque ele não está sendo utilizado, então o jogador rescindindo o Arsenal não pagaria mais salários. E o Andrés é titular do Fulham, claro que é um time mais fraco, não comparado ao Arsenal, é um time bem abaixo. O Andrés tem 29 anos. A questão também aqui é o seguinte, o Jorginho vai fazer 34 nessa temporada, a questão também aqui são os valores. O Palmeiras está oferecendo ali 140 milhões de reais pelo Andrés Pereira. Então é muita diferença, são investimentos completamente diferentes. O Andrés é 5 anos mais novo do que o Jorginho. Ah, daria pra trazer os dois? Ah, daria, só que aí você tem o Zé Rafael, que tá no elenco, você tem o Richard Rios, você tem o Aníbal, você tem o Fabinho. Então não adianta também você inflar uma posição, por mais que o Palmeiras está tentando negociar o Zé Rafael, apesar dele dizer que vai ficar. O Richard Rios é outro jogador que deve sair nessa temporada, assim como o Vitor Reis, são os dois mais cotados. Então, Jorginho é um jogador que está o nome na mesa da comissão técnica do Palmeiras nesse momento. Outra coisa, sobre o Aníbal Moreno, vi algumas informações que na imprensa argentina dizendo que agora o River Plate vai tentar fazer uma proposta. Galera, o Aníbal para sair do Palmeiras, ele teria que receber uma proposta irrecusável, tanto de Boca Juniors, que já veio dar uma sondada, como o River Plate. Teria que pagar muita grana. Ah, 10 milhões de euros. O Palmeiras não vai vender o Aníbal Moreno por 10 milhões de euros. Não vai. Se vocês quiserem contratar, vai ter que pagar bem mais do que isso para tirar o nosso volante titular. Sobre uma opinião que eu tenho aqui, ontem eu fiz um vídeo lá no Contra Tudo e Contra Todos, não sei se vocês viram, falando das posições que eu acho que o Palmeiras precisa contratar. Acho que o Palmeiras precisa de mais um ponta, precisa de centroavante, de um zagueiro, mais um volante. O volante o Palmeiras está buscando ou o Jorginho ou o Andrés Pereira. Quando eu falo volante, segundo volante, né? Porque o primeiro volante que o Palmeiras tem aqui é o Aníbal, o Fabinho, e o Zé já fez primeiro volante, apesar de eu achar que o Zé rende muito mais de segundo volante. Acho que ele não tem mais pique para jogar como primeiro, não. E aí a gente fica pensando, o Dybala, o contrato tá acabando, certo? Inclusive até o Veloso falou lá outro dia e as pessoas interpretaram de forma errada, achando que ele tava falando que o Palmeiras tá trazendo o Dybala. Não, ele falou que é um jogador que poderia trazer. Só uma coisa que o Veloso falou, que ele poderia ser o centroavante, mas o Dybala não é centroavante, ele é um segundo atacante, é um ponta, é um jogador que jogou até pelo meio já, jogador que falou que era difícil jogar com o Messi. Virou um meme, mas ele quis dizer que é difícil porque o Messi é muito bom, né? É difícil entender o que ele faz dentro do campo. E se o Palmeiras não conseguir trazer o Andrés Pereira, pra mim tá tudo certo. Negociação é assim mesmo, de clube inglês enrolando pra caramba. O Palmeiras teria 140 milhões de reais. Se o Palmeiras parar 3 milhões de reais por mês, 3, que seria mais ou menos o salário do Depay, e oferecesse pro Dybala, tô nem falando que tem que ser esse valor, mas só pra vocês entenderem minha conta aqui. Dybala tá sem contrato, certo? A Roma tá usando o jogador, tudo, mas jogador sem contrato. Ou você assina um pré-contrato com o atleta e aí você oferece salário e luvas, ou você de repente faz uma proposta ali. A Roma não poderia pedir muito porque é um jogador que está em fim de contrato. O Palmeiras tem um Arias ali como opção, apesar de eu achar bem difícil o Fluminense liberar, mas seria outro jogador que eu gostaria. Se o Palmeiras separar 3 milhões de reais no ano, daria 36 milhões. Pagando um salário desse. O Dybala ganha um pouco mais de 3 milhões. Se você for somar com o que ele ganha, porque ganha em euro, né? Convertendo para o real fica mais alto. 3 milhões de reais para ser um dos jogadores mais importantes do Palmeiras. E o Palmeiras gastaria 36 para ter um ano do Dybala, certo? E ainda 140, ainda sobra aqui 104 milhões. O Palmeiras poderia pegar 6, 7 milhões aqui, vamos colocar 40, vamos arredondar, 40 milhões de reais, contratar o Valentim Gomes, certo? Zagueiro do Vélez Sarsfield aí, que fez um baita de um campeonato argentino. 104, você ainda sobra 64 milhões de reais. E o Palmeiras assinando com o Jorginho. Vamos pensar, teríamos Jorginho, teríamos Dybala, teríamos o Valentim Gomes. Mais 3 jogadores. O centroavante, Julia. O centroavante tá mais complicado mesmo. O Palmeiras teria que ali achar algum. Tentou o Gabriel Jesus, o Richarlison, o Vitor Roque. Nenhum desses deu certo. Achando que o Palmeiras vai querer colocar o Paulinho de 9 mesmo. É o que eu tô cada vez mais convicto. Mas você já melhoraria muito a qualidade do elenco. Ah, o Andrés não deu. Não deu, beleza. Tá tudo certo. Futebol é assim mesmo. Você tenta ali. O cara titular de Premier League não deu certo. Você traz Jorginho, Dybala e Valentim Gomes. Sobra dinheiro. Você tem um ano no mínimo ali do Dybala jogando aqui. O Palmeiras gaste ali algum valor para contratar, que gaste todos esses 136 milhões aqui, trazendo o Dybala e o Valentim Gomes. Você tem um zagueiro pro futuro, para agora e pro futuro. Você tem o Dybala, que é um jogador de bom nível na Europa. Se ele já joga num bom nível na Europa, você já imagina no Brasil. Olha o exemplo do Depay. E ainda tem o Jorginho, que não tem espaço no Arsenal, mas é um belo de um volante. Então o Palmeiras aí conseguiria 3 reforços que melhorariam demais a qualidade do elenco, não precisaria ficar agarrado ao Andrés Pereira e de repente aí assinar um pré-vínculo com algum centroavante. Tem o Jimenez,
O Henry Martin lá do América do México, que eu acho muito bom, que já poderia ter assinado pré-contrato, já poderia estar aqui se o Palmeiras tivesse ido atrás, mas não foi. Você tem o Cuco Hernandes do Columbus, dos Estados Unidos, que é muito bom atacante. Então o Palmeiras aí com algumas contratações já melhoraria o seu plantel e deixaria num ponto excelente para o Abel Ferreira trabalhar. Não precisa ficar necessariamente atrás de um jogador só. O Palmeiras tem grana e com esse dinheiro dá para fazer muita coisa. É apenas um vídeo sugestivo, opinativo sobre o que o Palmeiras poderia fazer para não ficar esperando apenas um jogador. Pelo menos é o que eu acho. Um abraço, galera. Tamo junto. Aquele abraço. Ótima sexta-feira para você. Mais tarde estou de volta aí com mais notícias do Palmeiras. Vejo vocês à noite. Tamo junto.